Como é que foram de feriado? Tudo bem? Gravando. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 4 de abril de 2024. Já houve aqui a confirmação da presença dos colegas. Eu e toda a Simonato vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, o Dr. Rafael Zulli e o Dr. João Marcelo de Oliveira. Também em sessão, o Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além dos colegas advogados, Dr. Ricardo, Dr. João, que sustentarão oralmente suas ações recursais. Agradeço, como sempre, a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito a todos os colegas advogados encarecidamente brevidade e objetividade de suas defesas orais, na medida do possível, e aos colegas juízes igualmente brevidade e objetividade na leitura dos votos. Atendendo aqui a ordem de sustentação oral, vamos iniciar pelo auto de infração 40.76.835, Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos, relatoria Dr. Samuel Riema. Haverá sustentação oral pelo Dr. Ricardo, que se encontra presente, traz um recurso de ofício, e então eu passo a palavra ao relator. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Já adianto, presidente, que eu não trouxe voto neste caso, porque justamente quero ouvir a sustentação oral, acho importante, embora que a minha dúvida não seja quanto à matéria de mérito, porque eu já tenho um posicionamento firmado, já afirmei com vencimento em outros casos, tem como pano de fundo a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais. Mas aqui eu vejo e tive bastante dificuldade com relação ao quadro probatório contido nos autos. E também achei prudente ouvir a sustentação oral, e aí até pediria para o doutor Tiago também, se for o caso, alguns esclarecimentos também pontuais por parte da representação fiscal, porque a gente tem um contexto processual aqui também bastante, não diria complexo, mas aconteceram várias coisas nesse processo e que eu acho que todo cuidado é pouco para que não incorremos novamente em nulidade de decisão. Só para trazer um panorama, nós tivemos aqui 2 decisões de primeira instância anuladas, tivemos já uma decisão em sede de recurso especial, algumas diligências realizadas, e eu entendo que tem sim questão de mérito, mas também tem questão de prova. Então, achei prudente não trazer o voto, porque eu tinha ainda dúvidas com relação a essas questões de prova que depois eu vou abordar, depois da sustentação oral. Então, por isso, não estou trazendo o voto. São 2 as acusações, uma de emissão de nota fiscal com aplicação de alíquota errada. O autuado aplicou a alíquota de 4%, sendo que o fisco entendeu que o correto seria a alíquota de 12%. E o item 2, creditamento indevido de ICMS, o fisco entende que nas notas fiscais que ensejaram esse creditamento, o correto deveria ter sido aplicado a alíquota de 4% e não de 12%. Então, seria ao contrário do item 2. É interessante também, nesse caso, que a gente tem 2 recursos de ofício, um para cada item de acusação, porque o item 2 ficou sobrestado. Então, nós tivemos uma nova anulação do item 1 e aí um novo recurso de ofício em relação ao item 1. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, Dr. Samuel. Esclarecidos os pontos. Vamos então ouvir o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, muito bom dia. A palavra é do senhor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. Considerando que o Dr. Samuel já recapitulou o contexto do processo e até o contexto das infrações, eu vou pular direto para a discussão, até por uma questão de celeridade e até mesmo para poder analisar de forma mais detida as provas, que é o ponto que o Dr. Samuel trouxe como sendo muito relevante no processo, e de fato é.
Apenas, então, fixando uma premissa inicial que vai ser retomada ao longo da exposição e ao longo do julgamento, é a questão da Resolução 13 de 2012, que com certeza já é conhecida por Vossas Senhorias, que é a resolução que prevê a alíquota de 4% justamente nas hipóteses de mercadoria importada e revendida ou mercadoria importada que passou por algum processo de alteração, mas que preservou um conteúdo de importação igual ou superior a 40%. Essa resolução prevê a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais envolvendo essas mercadorias, e ela também traz uma exceção que é a alíquota de 4% não é aplicada quando se trata de uma mercadoria que não possui similar nacional. Friso, que não possui similar nacional. Então, assim, acho que resumindo numa frase seria a alíquota de 4% é aplicada exclusivamente quando se trata de uma mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40%, e quando há similar nacional. Esse é o teor da resolução 13 de 2012, me parece que é uma questão incontroversa, não há uma discussão sobre a norma em si nesse caso, mas sim sobre a aplicação da norma no caso dos autos. Pois bem, acho que essa premissa é fundamental, está muito claro, porque vai ser retomada durante o julgamento. Pois bem, então, indo ao mérito, com relação ao item 1, o item 1 da autuação, a autuação entendeu que seria aplicável a alíquota regular e não a alíquota de 4%, porque compreendeu-se que não foi comprovada a origem importada das mercadorias. Tá? Se resgatar-se o auto de infração lá atrás, compreendeu-se, esse foi o motivo da autuação, não teria sido comprovada a origem importada das mercadorias, logo, não seria aplicável a alíquota de 4%, como a gente já falou. Pois bem, a decisão da DTJ que cancelou esse item entendeu que foi comprovada, sim, a origem importada das mercadorias. E nesse ponto nós acreditamos que a adesão está correta, né, e é o que nós tentamos nas nossas contrarrazões ao recurso de ofício. E são 3 pontos que gostaria de destacar com relação a essa questão, 4 na realidade. Ponto número 1 é que a representação fiscal não questiona mais a origem importada nas mercadorias no seu parecer em recurso de ofício. Vale dizer, o fundamento determinante da adesão da DTJ foi: as mercadorias são importadas, isso é fato comprovado. A representação fiscal, quando recorre, quando apresenta seu parecer em recurso de ofício, não questiona tal fato. Então, dá-se a entender que a fiscalização, ainda que tacitamente, reconhece a origem importada das mercadorias. Não apenas isso, mas a fiscalização no parecer fiscal, ela analisa a questão de se os produtos têm ou não similar nacional. Ela entra nesse mérito. E esse mérito, como a gente já acabou de ver, só faz sentido na premissa de que as mercadorias são importadas. Porque se as mercadorias não fossem importadas, não tem por que analisar se tem similar nacional ou não. Quando a fiscalização no parecer em recurso de ofício entra nesse mérito e, melhor, trata só dele, ela já parte da premissa que as mercadorias são importadas no item 1, que era o fundamento que era o fundamento principal do item 1, que não teria sido comprovada a origem importada. Então, vale dizer, no parecer em recurso de ofício, meio que já se presume que é fato que as mercadorias são importadas. Ainda que tacitamente se presume que é fato. E meio que se convalida com isso, a fiscalização convalida com isso o entendimento da adesão de primeira instância. Então, me parece que esse ponto já estaria solucionado. Mas, de todo modo, indo além e entrando na prova dos autos. Com relação a uma parte das operações do item 1, elas foram importações indiretas, foram importadas por fornecedores, revendidas para a recorrida. Nesses casos, de fato, a recorrida indicou nas notas fiscais dela um CST, que é o Código de Situação Tributária, equivocado. Ela indicou o CST 000, que pode ter até originado, enfim, a controvérsia. No entanto, é fato que juntou-se provas de que, na realidade, esse CST foi indicado de forma equivocada e era um mero erro de preenchimento. E as mercadorias realmente são importadas e não devia ter sido indicado esse CST 000. E esse fato é comprovado para uma parte das notas fiscais, que são essas notas fiscais de importação indireta por fornecedores. O fato é que nas notas fiscais dos fornecedores consta o CST 100, que é o CST que indica mercadoria estrangeira, importação direta, ou o CST 300, que é o CST de mercadoria nacional, ou bem com conteúdo de importação superior a 40%, que é justamente a outra hipótese da resolução 13 de 2012. Vale dizer, para esse grupo de notas fiscais, apesar de ter sido indicado o CST errado na nota fiscal da recorrida,
É fato que, ao se analisar em conjunto a nota fiscal dos fornecedores, verifica-se que a recorrida apenas indicou o CST errado em suas notas fiscais e que, se analisar as notas fiscais dos fornecedores, verifica-se que o CST correto é o 100 ou o 300, indicando que a mercadoria ou foi importada e revendida ou ela possui um conteúdo de importação superior a 40%, sendo considerada mercadoria importada ali para os fins da Resolução 3 de 2012. Para um grupo de notas fiscais do item 1, é isso. Tá? Com relação ao outro grupo de notas fiscais do item 1, são importações que foram realizadas diretamente pela recorrida, para as quais existe declaração de importação. O que já demonstra, enfim, que são mercadorias importadas, é indubitável isso. O vínculo entre as notas fiscais da recorrida e as notas fiscais dos fornecedores ou as declarações de importação é facilmente realizável. Ele pode ser feito através do número de série do produto, do motor ou do número de chassi, que constam tanto na nota fiscal autuada da recorrida, quanto na nota fiscal do fornecedor, no campo descrição do produto, e também consta na declaração de importação. Para facilitar essa análise, a gente até juntou no processo um índice de documento vinculando nota fiscal autuada, nota fiscal do fornecedor, qual página que está, ou então nota fiscal autuada e declaração de importação em qual folha que está, para fazer justamente esse bate, mostrando que para todas as notas autuadas ali, existe uma respectiva nota do fornecedor, indicando o CST correto, o CST 100 ou o CST 300, ou então existe a declaração de importação, indicando que se trata de fato de um produto importado. Então, em primeiro lugar, a própria representação fiscal reconhece no parecer, ainda que indiretamente, que se trata de uma mercadoria importada, e em segundo lugar, isso foi devidamente comprovado nos autos. Por fim, e fechando o item 1, para que não reste dúvida, no próprio parecer fiscal, a fiscalização reconhece não apenas que se trata de uma mercadoria importada, mas que se trata de uma mercadoria importada que possui similar nacional. Vou tomar a liberdade de ler um trecho breve aqui do parecer fiscal. O parecer fiscal diz no parágrafo 20, com bastante propriedade demonstrou a autoridade autuante que as mercadorias constantes nas notas fiscais, e aqui está fazendo referência ao item 1, as mercadorias constantes nas notas fiscais, além de não estarem contidas no rol de bens sem similar nacional, ainda possuem sim similares nacionais, sendo comercializados em diversos fabricantes nacionais. Ou seja, a fiscalização reconheceu que são mercadorias importadas, ainda que indiretamente. Essa matéria foi comprovada nos autos e a própria fiscalização reconhece que os produtos possuem sim similar nacional. Com relação ao item 1, me parece que o conjunto probatório é farto e a própria fiscalização reconheceu a improcedência do item, ainda que indiretamente. Com relação ao item 2, ele foi cancelado na DTJ por dois fundamentos. Com relação a uma parte das notas, a DTJ entendeu corretamente que as operações se deram antes da vigência da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal. Se deu antes da vigência. Com relação às outras duas notas remanescentes, são só 7 notas nesse item, com relação às outras duas notas, a DTJ entendeu que, a despeito de serem mercadorias importadas e a despeito das operações terem se dado durante a vigência da Resolução do Senado Federal, fato é que são mercadorias que não possuem similar nacional, nesse caso do item 2. E, por conta disso, teria sido feito o creditamento no valor correto, na alíquota correta. Pois bem, com relação às primeiras 5 notas fiscais para as quais a DTJ entendeu que as operações se deram antes da vigência da resolução do Senado Federal, qual que é a situação? A representação fiscal alega no seu parecer que as operações se deram durante a regra de transição do convênio ICMS 123 de 2012, que vedaria o destaque de montante de crédito superior a 4%. No entanto, data vênia, nós acreditamos que esse argumento não procede por alguns motivos. Em primeiro lugar, esse convênio 123/2012, ele não consta em nenhum lugar do processo. Ele não está no auto de infração originário, não está no relatório substanciado, não foi mencionado em nenhuma decisão até o momento, não foi mencionado em nenhum momento anterior, nem mesmo pela representação fiscal. Nada, não tem uma linha nos autos sobre esse convênio que agora, nesse momento processual, é apresentado pela representação fiscal. Ou seja, claramente é uma violação ao artigo 146 e a teoria dos motivos determinantes. É impossível restabelecer a cobrança com base no fundamento que nunca constou nem mesmo no auto de infração originário. Pois bem, mas ainda que assim não fosse, é fato que esse convênio não tem qualquer aplicação no caso dos autos. Em primeiro lugar, ele trata de matéria completamente diversa. O convênio 123/2012, ele
regulamenta a possibilidade de se acumular benefícios fiscais com a Resolução 13 de 2012. Não tem nenhuma relação com a matéria do processo. A gente não está tratando de benefício fiscal, acumulação de benefício fiscal. A matéria é simples, a gente está tratando de um elemento da regra matriz de incidência do ICMS. A alíquota, é só isso, não está tratando de benefício fiscal. Não tem por que aplicar esse convênio no caso dos autos. Além disso, esse convênio também entrou em vigor a partir de janeiro de 2013, quando as operações se deram em 2012. Tá? Vale dizer, esse convênio também é posterior às operações. Não tem, portanto, motivo para se aplicar esse convênio também por essa questão temporal. Então, em primeiro lugar, esse argumento com relação ao convênio não deveria ser analisado, porque nunca foi trazido no processo, muito menos na autuação originária. Em segundo lugar, o convênio não é aplicável porque trata de uma matéria completamente distinta. E, em terceiro lugar, ainda que tratasse da matéria dos autos, esse convênio ele é posterior às operações, não teria motivo para se aplicar na época das operações, ele não existia. Não bastasse isso, ainda com relação a essas notas fiscais para as quais entendeu-se que as operações se deram antes da entrada em vigor da resolução do Senado Federal, a gente tem que a própria representação fiscal reconheceu esse fato. Reconheceu o fato de que as operações se deram antes da entrada em vigor da resolução. Nesse sentido, a representação fiscal afirma na manifestação de folha 143, a adesão recorrida excluiu do subitem 2.1 referente do auto de infração, referente ao mês de dezembro de 2012, ponderando que a vigência da resolução 13 de 2012 do Senado Federal somente se deu a partir de janeiro de 2013. Entendemos correta a adesão recorrida por seus próprios fundamentos. Isso está na manifestação da representação fiscal de folha 143. Ou seja, a própria representação fiscal já reconheceu que para essas 5 notas, as operações se deram antes da vigência da resolução do Senado Federal. Não tem motivo para aplicar a resolução aqui. Então, não há de se falar no creditamento indevido. E, por fim, com relação às 2 últimas notas remanescentes, que são as 2 outras notas do item 2, a adesão da DTJ, ela entendeu que como eu disse, ela entendeu que apesar de se tratar de mercadoria importada e apesar das operações terem se dado durante a vigência da resolução, essas mercadorias serão mercadorias que não possuem similar nacional. Portanto, foi correta a aplicação da alíquota de 12%, a alíquota interestadual regular e não a alíquota da resolução. Pois bem, com relação a essa questão, são 3 pontos que eu gostaria de destacar apenas. Em primeiro lugar, a representação fiscal, na realidade, a representação fiscal afirma que, para essas 2 notas fiscais, os produtos, eles possuiriam sim similares nacionais, e além deles possuírem similares nacionais, eles não estariam na lista de bens sem similar nacional da CAMEX. Tá? Com relação a esses 2 pontos, nós temos que, em primeiro lugar, nas notas fiscais foi indicado o CST 600, que indica estrangeiro importação direta sem similar nacional, ou seja, nas próprias notas fiscais já consta a informação de que é um produto sem similar nacional. Em segundo lugar, a fiscalização afirma que os produtos dessas 2 notas fiscais não constam na lista da CAMEX. No entanto, a fiscalização apreciou apenas uma das listas, que era denominada, que estava vigente à época, denominada SH 2017. No entanto, o próprio site da CAMEX esclarece que é necessária a análise conjunta de outra lista, que é a lista ex-tarifários de BK e BIT, inciso 3 do artigo 1º. Esse é o nome da outra lista que consta no site da CAMEX e que deveria ter sido analisada em conjunto, e não foi. Se a fiscalização tivesse analisado essa segunda lista, ela teria notado que sim, o NCM desses produtos, dessas 2 notas fiscais, consta na lista da CAMEX de bens sem similar nacional, mais especificamente nas linhas 3.022 e 3.057. E por fim, encerrando aqui até por conta do tempo, a fiscalização afirma que esses produtos teriam similares nacionais. No entanto, em primeiro lugar, a fiscalização afirma isso, mas ela não traz qualquer elemento probatório no processo, ela traz prints do Google, que não tem nenhum valor probatório, não traz especificação dos produtos, não traz manual dos produtos, não traz nenhuma informação. Simplesmente afirma que tem similar nacional, mas não traz uma prova disso. E não bastasse, nós fomos atrás dessas imagens para tentar pelo menos identificar que produto que seria esse que seria o similar nacional. E nós comprovamos no processo que não são. São produtos que têm ou uma capacidade muito diferente, então 1 tonelada contra 2, ou são produtos movidos a combustão e não a eletricidade, como é o caso dos produtos da empresa, e por aí vai. Portanto, são produtos que têm características totalmente distintas e que permitem funcionalidades completamente distintas. Por exemplo, o nosso produto é elétrico, ele pode funcionar num ambiente completamente fechado, com uma câmara fria num frigorífico, enquanto o produto a combustão não pode. Perfeito? Então, são produtos com finalidades diferentes, funcionalidades diferentes.
Eram essas minhas considerações, até por conta do tempo eu vou encerrar minha exposição e eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ricardo. Obrigado. Pergunto ao doutor Tiago se tem alguma consideração nesse caso. Presidente, parabenizo o doutor Ricardo pela excelente explanação e sem considerações no momento, vou aguardar o voto do doutor Samuel. Perfeito. Doutor Samuel, pontos esclarecidos, suficientes? Presidente, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas também prometo ser bem objetivo para a gente não alongar nessa discussão, já que o voto não está pronto. E, se me permite, eu perguntaria para o doutor Ricardo a questão desse item. Eu tenho dúvida com relação ao item 1. O item 2, para mim, está tranquilo, mas ainda em relação ao item 1, salvo engano, a gente tem 19 notas fiscais. Dessas 19, 10, não há dúvida quanto à correlação das mercadorias entre notas de fornecedor com nota emitida pela autuada, informações de chassi, número do motor, perfeito. Tem 2 notas, então ainda dentro desse grupo de 19 e 10 estão ok, 2 seriam as notas que teriam sido preenchidas com CST erradas. Então, primeiro eu queria confirmar se realmente são 2, né, a 27069 e a 18964, e se em relação a essas notas, ainda que a gente também tenha a correlação do motor, número do chassi, mas eu queria saber se, na época, foi emitida alguma carta de correção, alguma informação, ou essa informação só foi dado conta quando da elaboração da defesa, enfim, quando do recebimento do auto. E também ainda tenho dúvida em relação a 2 notas fiscais. Aí a gente tem 5 notas fiscais que correspondem a importações diretas pela própria autuada, mas não encontrei nas contrarrazões ao recurso de ofício nenhuma menção quanto 2 notas fiscais, a 34293 e a 34315. E foi isso que me deixou na dúvida também. Passo a palavra, presidente. Perfeito. Doutor Ricardo, quer esclarecer esses pontos? Perfeito. Doutor Samuel, olha, sendo franco, a gente não tem nenhuma informação sobre se na época foi feita alguma carta de correção e etc. No entanto, nós acreditamos fortemente que as provas dos autos bastam para demonstrar que foi um mero equívoco formal com relação a esses pontos, fazendo o vínculo ficar muito claro que são mercadorias que possuem origem importada. Tal fato foi reconhecido pela DTJ, não foi impugnado pela representação fiscal. Me parece que o conjunto probatório dos autos da Tavênia é o suficiente para demonstrar tal fato. E com relação ao segundo ponto, doutor Samuel, eu fiquei. O doutor poderia repetir só o número das notas? 34293 e 3415. Então, lá nas contrarrazões do recurso de ofício, vocês montam 2 quadrinhos. Um com relação às 10 notas, às 12 notas fiscais, né, que são 10 que estão ok e 2 que têm CST equivocado, e depois mais embaixo tem um outro quadrinho que são das 5 notas correspondentes à importação direta por vocês, mas não tem nenhuma menção quanto a essas 2 outras notas, elas não aparecem nas contrarrazões. E aí que eu fiquei na dúvida, porque se a gente tem 19 notas, 12 estão no primeiro quadro, 5 estão no segundo, e essas 2? Perfeito. São as notas 34293 e 34315. Não, de fato, para essas 2 notas fiscais especificamente, pelo que eu estou verificando aqui, não constam provas anexadas ao processo, especificamente com relação a esse ponto, doutor Samuel. Perfeito. Então, estou satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Samuel, então, podemos encerrar? Eu vou, então, devolver esse processo ao relator, tá? Para que ele possa, agora, com esses esclarecimentos, terminar o voto. E assim que o fizer, a gente retorna aqui. Aí o doutor Ricardo pode retornar aí e esclarecer alguns pontos de fato, se forem necessários. Tudo bem? Então, agradeço, doutor Ricardo, agradeço pelos esclarecimentos, pela presença. Tenha um excelente dia. Muito obrigado. Até breve. Encerrei esse processo com o retorno ao relator.
Vamos então seguir pela ordem de sustentações orais, auto de infração 451, 470, EMS, um processo de minha relatoria, um recurso ordinário, haverá sustentação oral pelo Dr. João. O voto já está lançado e registrado. Vou fazer só uma brevíssima constatação aqui das acusações e já passo a palavra. É um recurso ordinário com 3 acusações fiscais. A primeira delas de crédito indevido por aquisições da empresa Nova Med, estabelecida na Zona Franca de Manaus, e cujas notas fiscais o ICMS foi destacado, segundo a fiscalização, erroneamente, com alíquota de 12%, ao invés de 4%. No item 2, é uma acusação de crédito indevido por aquisições também da empresa Nova Med, estabelecida na Zona Franca de Manaus, e cujas notas fiscais consignam CFOP incorreto e destaque indevido de ICMS, por se tratar de devoluções de compras relativas a vendas sem o destaque do ICMS. No item 3, há uma acusação de falta de estorno em operações decorrentes de saídas subsequentes isentas de mercadoria destinadas a áreas de livre comércio, ALC, dos estados do Acre e Rondônia, circunstância considerada como imprevisível a data da entrada das mercadorias e produtos. Houve decisão que manteve todas essas acusações, foi apresentado recurso ordinário sob minha relatoria e acredito ser o suficiente para a realização da sustentação oral, razão pela qual passo a palavra ao Dr. João. Fica à vontade, doutor. Bom dia. Gostaria de iniciar comentando os juízes aqui presentes, na pessoa do juiz relator Ítalo, os colegas advogados aqui presentes. Bom, conforme muito bem relatado, o auto de infração imputou à AMS, hora recorrente, o cometimento de 3 infrações fiscais. 2 relacionadas ao crédito indevido de ICMS, oriundos da aquisição de mercadorias da Nova Med, e a terceira referente a ter deixado de realizar o estorno. Ainda aqui nessa fase de histórico processual, só gostaria de pontuar que após a apresentação de impugnação, em que a empresa demonstrou que os NCMs das mercadorias referentes à infração de número 1, é o crédito indevido na aquisição de mercadorias da Nova Med, alguns dos NCMs constam na Lei Sim, de modo que a alíquota destacada das notas de remessa de 12% estariam corretas, visto que, em se tratando de mercadorias anexas presentes na Lei Sim, não se aplicaria a exceção da alíquota de 4%, conforme expressa a previsão da Resolução do Senado Federal número 13 de 2012. Após a petição de impugnação, a própria fiscalização, ali numa tentativa indireta, acabou modificando os termos da autuação, inclusive modificando alguns anexos dos demonstrativos, e posteriormente teve o julgamento da DTJ de Campinas, em que manteve as autuações com a redução da multa, e em relação à infração número 1, relativa ao crédito indevido na operação de aquisição de mercadorias da Nova Med, em que foi destacada a alíquota de 12% em vez de 4%, segundo a ótica do fisco, não teria comprovação quanto ao fato de ser uma mercadoria sem similar nacional. Quanto a esse ponto, gostaria de esclarecer que a fiscalização, valendo-se tão somente dos CSTs e da resposta ainda em sede de fiscalização, realizou a lavratura da auto-infração, entendendo como incorreta a alíquota destacada em todos os documentos fiscais. Entendemos que a recorrente demonstrou, e que fato este que, inclusive, é reforçado pela própria fiscalização, que parte dos NCMs constam em lista Lei Sim, de modo que a fiscalização pretende aqui fazer uma revisão do lançamento tributário. Ora, se estamos tratando de mercadorias, não há outra prova a ser produzida aqui, senão a própria Lei Sim, que a própria fiscalização já considerou ao realizar a modificação de demonstrativos. Esses demonstrativos e a própria manifestação da fiscalização constam nas folhas 65.221, em que o próprio auditor fiscal que realiza o lançamento tributário reconhece que algumas das mercadorias constam na Lei Sim,
E os demonstrativos alterados constam as folhas 65.256 a 65.267, que é o demonstrativo em que o auditor exclui os produtos do NCM que constam em LECIM, e as folhas 65.271 a 65.276, em que o próprio auditor indica, nesse último demonstrativo, quais NCMs constam na LECIM. Então, quanto a essa infração de número 1, entendemos que houve um equívoco da fiscalização e que a decisão da DTJ merece ser reformado, dado que já está suficientemente provado que parte das mercadorias que são objeto do auto de infração constam em LECIM, sendo essa o documento necessário e único para se atestar essa condição. Quanto à infração de número 2, relativo também à suposta apropriação de crédito indevido, oriunda de supostas devoluções, a fiscalização promoveu uma verdadeira modificação da natureza dessas operações, em que pese consignar um código de venda de mercadorias, entendeu a fiscalização, com base em alguns elementos indiciários, que estas operações, em realidade, seriam de devoluções de mercadorias. Os elementos indiciários utilizados pela fiscalização e que também foram adotados pela decisão de primeira instância consistem em 3 elementos. O primeiro seria um curto espaço de tempo existente entre a emissão da nota fiscal de saída no primeiro momento dessa operação, que é a remessa da recorrente para a nova MED, e um segundo momento, que seria a venda da nova MED para a MS. Este segundo momento, que, segundo a fiscalização, seria de devolução de mercadorias. Quanto a este ponto, a recorrente esclarece em sede de recurso ordinário que, em média, há uma diferença de 5 meses entre a emissão da nota fiscal de saída de remessa da MS para a nova MED e o seu suposto retorno, que, na realidade, é uma verdadeira operação de venda, uma nova operação de venda da nova MED para a MS. O quadro que aqui menciono consta as folhas 65.456, em que são indicadas as notas fiscais em que há uma diferença superior a 100 dias entre, novamente, a emissão da nota fiscal de saída da MS para a nova MED e essa suposta devolução. Então, entendemos quanto esse primeiro elemento aí indiciário estaria devidamente afastado. O segundo elemento indiciário utilizado pela fiscalização e também adotado pela DTJ consiste na identidade entre os lotes das mercadorias. Quanto a este ponto, há uma imposição regulatória prevista pela Anvisa em sua RDC 430 de 2020, especificamente no artigo 60, em que determina que, na realização de saída de medicamentos e insumos farmacêuticos, há necessidade de se constar o lote de origem. Ou seja, em todas as operações, sejam elas de compra e venda, sejam de devoluções, necessariamente, por imposição de norma regulatória, há necessidade de que se conste o mesmo número de lote. Então, entendemos que, com base neste argumento, se afastaria também o segundo elemento indiciário. Quanto ao terceiro elemento indiciário, entendeu a fiscalização que as notas fiscais possuem identidade de descrição de mercadorias e códigos. Ora, gostaria de esclarecer neste ponto que as empresas envolvidas, ou seja, a Nova MED, que é a empresa que participa da aquisição e depois da posterior remessa das mercadorias, e a MS, que é a hora recorrente, são empresas que compõem o mesmo grupo econômico. E por uma questão de logística e infraestrutura, as empresas acabam compartilhando sistemas, de forma que o sistema parametrizado e padronizado pode indicar esse mesmo número de inscrição e lote. Superados esses 3 elementos indiciários que a fiscalização utilizou e que foram adotados pela DTJ, também restou firmado na sede DTJ que a empresa não teria devidamente combatido este ponto. Além destes elementos que estou trazendo aqui em sustentação, que já constam nos autos, também gostaria de ressaltar um ponto que foi abordado já em sede de recurso ordinário. A própria nova MED, ao realizar esse segundo momento da operação, que é a de venda, registrou no registro C100, que consta as folhas 65.460 a 65.462, que os valores recebidos nessa operação foram submetidos à tributação de PIS e COFINS, ou seja, são receitas contabilmente e juridicamente, a nova MED, a empresa que remete,
registrou que os valores de aquisição configuraram receita e submeteram a tributação de PIS e COFINS. Ora, juízes, se fosse considerado uma devolução, como entende o fisco, não haveria necessidade de registrar uma receita e nem haveria esse desembolso. E não obstante esse tratamento contábil dado pela nova MED, a própria MS, a recorrente, comprova com êxito, ali, por meio do seu livro Razão, que consta as folhas 65.463 e 65.465, aqui em forma meramente simplificativa, que houve o desembolso de caixa para aquisição dessas mercadorias, nessas operações que foram tratadas pelo fisco como fiscalização. Então, o que se observa na realidade é que o tratamento jurídico e contábil dado pelas partes envolvidas no processo é de uma compra e venda, o que corrobora dentro desse arcabouço de provas com o próprio CFOP utilizado pelo Nova Med na operação. Ou seja, o que temos é que a própria fiscalização desconsiderou essas operações de verdadeira compra e venda para tratar como devoluções, sem considerar todos esses outros elementos da operação. E gostaria aqui de registrar que, caso, em relação ainda à infração número 2, que todo esse arcabouço probatório e mesmo tendo sido afastado, no nosso entendimento, os elementos indiciários adotados pela fiscalização, há de se reconhecer ainda que está havendo uma glosa excessiva de crédito. Isto porque, ao próprio fisco, em relação ao primeiro momento da operação, que é a remessa da MS para a Nova Med, empresa sediada na Zona Franca de Manaus, a empresa tratou esta operação como isenta. Todavia, o fisco promoveu em outro auto de infração, o auto de infração 4150-5682, que ainda pende de decisão definitiva em sede administrativa, entendeu que estas operações não estariam cobertadas pelo mando da isenção e, por conta disto, promoveu a aplicação de ICMS sobre a alíquota de 7%. Ora, se se está considerando que este segundo momento da operação, que é uma compra e venda, como uma devolução, deveria, então, ser reajustada a glosa apenas para os 5%, que é justamente a diferença entre os 7% pelo qual a mercadoria destacada está sendo cobrada pelo fisco e, por se tratar de uma devolução, pelo próprio regulamento de ICMS, deveria retornar pelo mesmo destaque de alíquota da qual foi remetida, ou seja, 7%, de modo que a glosa deveria ser ajustada apenas para 5% e não para 12%. Quanto aos demais pontos, sabendo a posição já consolidada deste tribunal, especificamente em relação ao item 3 e quanto à decadência alegada, eu vou deixar de tratar aqui a sustentação oral em prol da maior celeridade e por focar apenas nos pontos que entendemos necessários. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor João. Agradeço pelas considerações. Eu vou direto aqui à leitura do voto, já está registrado. Inicio aqui pelo item 1.1. Este referente a acreditamento indevido por ter a recorrente se apropriado indevidamente de crédito de ICMS, alíquota de 12%, vez que por se tratar de mercadorias importadas, a alíquota a ser utilizada na operação, o respectivo crédito ser apropriado deveria ser de 4%, fato este corroborado pelo CST, indicado nas nossas fiscais de remessa, conforme demonstrativo VB. No ponto, anote-se que foram utilizados códigos, os CSTs, de mercadorias com similar nacional. Essa é a acusação fiscal. Preambularmente, alega a recorrente que, mesmo após o próprio agente fiscal responsável pelo AIN ter expressamente reconhecido que boa parte dos produtos constavam da LECIM e ter refeito todo o trabalho, apresentando outros demonstrativos, surpreendentemente, a decisão ora recorrida ignorou tal fato, justificando a cobrança em razão do CST utilizado equivocadamente. Aqui um relevante apontamento. Diferentemente do que alega a recorrente, registra que a autoridade fiscal não reconheceu expressamente que parcela dos produtos objeto do item 1 constavam da lista de bens sem similar nacional, a LECIM, mas apenas dispôs em manifestação fiscal que, caso o órgão julgador entenda que a alegação do contribuinte esteja correta, elaboramos os demonstrativos, constando aí essas reduções promovidas ou essas exclusões promovidas. Meritoriamente, alega a recorrente que, abre aspas,
A prova de que a mercadoria possui ou não similar nacional não é feita pelo CST, mas sim pela constatação da mercadoria descrita na nota fiscal e seu respectivo NCM. O CST constitui mero código de operação, constituindo mera obrigação acessória, não podendo levar ao equivocado entendimento de que, pelo fato de ter utilizado o CST de mercadoria com similar nacional, as mercadorias teriam similar nacional. Em contra-razões, a representação fiscal defende que a própria autuada admite o erro na alíquota utilizada e até mesmo requer sua autorregularização perante o procedimento de fiscalização, corroborando com a alegação da hora recorrente, sede de fiscalização, conforme florestais, concluindo que, tendo em vista a confissão da autuada, é incontroverso o fato narrado na acusação em tela. Quanto às alegações da recorrente, a representação fiscal contradita-as, apenas dispondo que o contribuinte apenas pretende desviar o foco dos autos e questionar a infração já confessada, fecho aspas. Aqui eu entendo com razão a recorrente, a lista de bens sem similar nacional, a LECIM, afere-se pelos NCMs dos produtos adquiridos internacionalmente, originalmente pela Resolução CAMEX 79 de 2012, com alterações pelas resoluções CAMEX 66 de 2013 e 124 de 2014, vigente à época das operações, e posteriormente pela Resolução GSEX 326 de 2022. De fato, os exemplos narrados pela recorrente às folhas 65060 e 65064 são de fácil constatação, vez que constam tais NCMs das notas fiscais e, de fato, constavam da lista de produtos sem similar nacional, vigente à época dos fatos geradores. Embora a adesão à qual tenha fundamentado que a autuada para comprovar que os CSTs eram fruto de equívoco seu deveria comprovar a veracidade dos NCMs, e aqui faz um questionamento, porque o NCM seria realmente do produto sem similar nacional, enquanto que o CST era de produto com similar nacional. Digo eu que entendo prevalecer o entendimento da recorrente no sentido de que constatação e prova de que uma mercadoria possui ou não similar nacional é feito pela verificação de que o NCM da mercadoria é aquele que consta da LECIM ou não. Essa é a única prova que basta para fazer essa constatação. Em outras palavras, digo eu, entendo que o NCM constante das notas fiscais é, per se, suficiente a demonstrar, através do confronto de tais NCM com a LECIM, se determinada mercadoria importada tem ou não similar nacional. Toda possível repercussão fiscal apontada pelo AFRE, no sentido de, haver conduta dolosa do contribuinte, tanto da MS quanto da nova média, em razão da prática reiterada de consignar CST incorreto que causou embaraço à fiscalização, é apenas sugestionada, aqui sem comprovar a existência da conduta dolosa da hora recorrente. Em se acolhendo a tese recursal, há de se prevalecer os demonstrativos trazidos pela autoridade fiscal, assim detalhado aqui eu transcrevo, porque em manifestação fiscal, o próprio agente fiscal de rendas, ele promove essas alterações, apresenta esses números, então eu basicamente estou acolhendo aquela nova planilha apresentada por ele. A redução do lançamento de ofício revela-se possível, não havendo cogitar um verdadeiro erro de direito do lançamento, conforme defende a recorrente, vez que a própria recorrente induziu a autoridade fiscal a erro quando, em fase de fiscalização, admitiu o creditamento indevido, não podendo, nesse instante, beneficiar-se de sua má conduta. O vício é plenamente sanável, conforme se vê nos demonstrativos alterados, que excluem os itens cujo NCM consta da LECIM, tudo em conformidade com o aperfeiçoamento do lançamento de ofício. Não há, por óbvio, alteração do critério jurídico, como faz crer a recorrente, eis que, para aquelas mercadorias cujo NCM não constavam da LECIM, a premissa fiscal mantém-se incólume. Não há nulidade do auto de fração por ausência de descrição das circunstâncias que ocorreu. Destaque que o lançamento está bem posto, suficientemente motivado, tudo em obediência ao artigo 142 do CTN. Não entendo, como defendeu a recorrente, ter havido verdadeira, como entendeu a representação fiscal, ter havido verdadeira confissão, ao passo que no desenvolvimento de sua defesa técnica, momento no qual qualquer matéria de fato e de direito pode e deve ser alegada, identificou-se que, ao menos parcialmente, haveria legitimidade do crédito tomado. Aquilo, quanto alegado em sede de fiscalização, não corporifica uma verdade absoluta, não podendo ser entendida a acusação do item 1 como um todo confessada. De fato, quanto à porção acusatória remanescente do item 1, esta revela-se incontroversa.
ao passo que, conforme detalha a decisão de piso, a autuada não se defende quanto às demais mercadorias objeto do item 1, que a defesa não alega serem produtos sem similar nacional, restando, portanto, incontroversa essa porção. Em suma, estou acolhendo as razões recursais, cancelando parcialmente o item 1 em relação às mercadorias cujo NCM indicam tratar de mercadorias sem similar nacional, conforme Lecim, acolhendo os valores totalizados no demonstrativo alterado de folhas 65269 e 65271. Vou ao item 2. Escreve acusação de creditamento indevido por ter se apropriado do imposto destacado nos notas fiscais, de devolução de emissão da empresa Nova Med com CFOP incorreto e sem destaque indevido, e com destaque indevido, do ICMS por se tratar de devoluções de compra efetuadas com isenção. Detalhe o FRE, que no demonstrativo tal, onde há correlação dos lotes remetidos e devolvidos, está demonstrado que as operações são devoluções e não compras. Defende a recorrente que as operações autuadas não são devolução, e sim compra de duas empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Veja-se que não há nada que impeça que a Nova Med revenda tais mercadorias para a recorrente, ou seja, havendo a necessidade de abastecimento do estoque dos insumos da recorrente, a Nova Med, que pertence ao mesmo grupo econômico, simplesmente vendeu as mercadorias em questão à recorrente por um valor inclusive superior aos que adquiriu. Alega ainda que restam dúvidas que as mercadorias, que as operações de fato eram compra e venda de mercadorias, especialmente considerando o tratamento tributário proferido pela Nova Med, reconhecendo como receitas submetidas à tributação de PIS e COFINS. Por fim, defende que a AMS realizou as aquisições de produtos desembolsando caixa para de implemento da obrigação. Digo eu, sem razão recorrente, destacando que todo manejo argumentativo acima reproduzido, inclusive a documentação de folhas 65492, 65648, é inovador, não trazido pela recorrente em sede defensiva e, portanto, precluso, mormente por romper com a isonomia processual, eis que impediu o autor do feito, sua contraparte processual, se manifestar sobre tal argumento no tempo adequado, e podendo dar causa à supressão de instância, eis que o julgador a qual não pôde se pronunciar sobre tal argumento. Por tais razões, não reconheço, ou não conheço, de tal argumento. Aqui correta a representação fiscal, diz porque é inadmissível que se cogite a análise dos documentos produzidos de forma extemporânea que não foram objeto de impugnação na defesa, pois não foram analisados pelo órgão julgador de primeira instância. Assim sendo, se tal análise for eventualmente efetuada, estará caracterizada a verdadeira supressão de instância. Aqui, diferentemente de uma documentação apresentada intempestivamente para se justificar o que já defendia, aqui simplesmente apresenta-se um argumento novo, aqui instruído também com documentação. Então, é impossível a gente seguir com isso sem que isso não se caracterize verdadeira supressão de instância. Não acolha justificativas de folhas 65489 e 65490 para apresentação intempestiva de provas. A conversão do processo em diligência pelo julgador ACO não pressupunha a produção probatória pela recorrente, não existindo na legislação do contencioso administrativo a previsão de dilação de prazo. Alega ainda a recorrente que as operações de remessa da recorrente para a Nova Med, as quais foi atribuído tratamento tributário de isenção, foram objeto do auto de infração 450.568, na qual está sendo realizada cobrando ICMS alíquota de 7%, por entender que as operações não estavam ao raio de incidência da norma de isenção. Conclui que, ao exigir o ICMS nas operações de remessa da recorrente para a Nova Med, impondo a aplicação da alíquota de 7%, posteriormente glosar integralmente os créditos das operações das pós-devolução, a alíquota de 12%, deveria a fiscalização ter realizado apenas a glosa de 5%, 12% menos 7%. Sem razão recorrente, por óbvio, não cabe a este órgão de julgamento pronunciar-se sobre o auto de infração 450.568, cuja judicância pertenceu a outra Câmara Julgadora, nem mesmo refletir a eventual repercussão fiscal de uma autuação em outra, mormente por conta aquela primeira autuação sequer encerrou-se no contencioso administrativo. No ponto, a autoridade fiscal corretamente alegou que, apesar de ter havido cobrança de ICMS alíquota de 7% sobre alguns itens constantes das notas fiscais de venda tal, que foram objeto do auto de infração 450.568, não houve pagamento por parte do contribuinte em razão desse entender de que tais itens estão contemplados pela isenção. De mais a mais,
A autoridade fiscal bem alega que, ao contrário do que é alegado pelo contribuinte, jamais o fisco entendeu que as vendas impugnadas eram isentas e as devoluções também deveriam ter sido efetuadas sem o destaque do imposto. Como se trata de operações de devolução relativas a vendas efetuadas sem o destaque do ICMS, o recebimento dessas devoluções também deveriam ter ocorrido acobertados por notas fiscais eletrônicas sem o destaque do ICMS. Em suma, entendo como correta a fundamentação do julgador ACO, que adiro como razão de decidir, ao dispor que a legislação prevê que a devolução deve ser idêntica à remessa em termos de tributo. E o motivo para tanto é óbvio. Se é uma devolução, o imposto anteriormente pago poderá ser exatamente compensado através do crédito do ICMS, no nosso caso de devolução, nada mais simples. Digo eu, se as mercadorias foram originalmente remetidas pela recorrente ao abrigo da isenção, independentemente de se ela ou não, fato é que as devoluções promovidas pela nova MED, fato bem demonstrado pela autoridade fiscal, deveriam espelhar tributariamente ICMS originais, promovendo as devoluções, portanto, sem o destaque do imposto. Ao promover-se o destaque do ICMS nas notas fiscais de emissão da nova MED, concretamente o ICMS, configurado está a conta fracional do item 2. Vou ao item 3, referente à falta de estorno do ICMS acreditado em operações decorrentes de saídas subsequentes isentas de mercadorias destinadas às áreas de livre comércio dos estados do Acre e Rondônia, circunstância imprevisível à data de entrada das mercadorias. Alega a recorrente que o tratamento tributário concedido às operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus deve ser ampliado para aquelas que destinam bens e mercadorias para a Amazônia Ocidental, dentre as quais encontram os estados do Acre e Rondônia, e que o convênio CMS 06 de 90 revogou a cláusula terceira do convênio CMS 6588 para que não mais restasse esse direito à manutenção dos créditos das aquisições, que a mencionada disposição foi declarada inconstitucional pelo STF. Igualmente ocorre que o convênio 93 de 2008, utilizado pela decisão recorrida como sustentáculo para a glosa do crédito, e que o mencionado convênio acaba ainda por via oblíqua, frustrando a garantia constitucional quanto à manutenção dos créditos. Conclui a recorrente dispondo que deve ser reformada a decisão de modo que seja reconhecido o direito à manutenção dos créditos no item 1. Em argumento subsidiário, defende a recorrente a possibilidade de manutenção do crédito nos termos do artigo 84, parágrafo 16 do anexo 1. Digo sem razão a recorrente, a interpretação promovida em relação ao artigo 84, parágrafo 16 do anexo 1 do regulamento, não guarda coerência, ao passo que, referido artigo dispõe sobre o regramento de isenção para a Zona Franca de Manaus, sem relação com o destino das mercadorias objeto do item 3. Conforme bem alega a recorrente, as operações autuadas se referem a remessas a municípios não previstos no parágrafo 3º do artigo 5º do anexo 1, localizado nas áreas de livre comércio dos estados do Acre e Rondônia, não estando escrito no artigo 5º, parágrafo 1º, áreas de livre comércio, como faz crer a recorrente, que para as outras áreas de livre comércio não referidas no parágrafo 3º, bastaria a observância das condições e procedimentos previstos no artigo 84. A disposição normativa do artigo 5º, parágrafo 1º do anexo 1, em verdade, é cristalina ao dispor que, para a fruição do benefício, serão observadas as condições e o procedimento estabelecido no artigo 84, ou seja, a fruição do benefício da isenção previsto no artigo 5º do anexo 1, que são as áreas de livre comércio, para aqueles municípios explicitamente descritos no artigo, deverão das mesmas condições previstas no artigo 84 do anexo 1, que é a Zona Franca de Manaus. Não significando que os municípios da área de livre comércio, mais fora da Zona Franca de Manaus, terão o idêntico tratamento jurídico, o que esvaziaria o próprio conteúdo normativo do artigo 5º do anexo 1. A disposição normativa do artigo 84, parágrafo 16 do anexo 1, prevendo que não se exigirá o estorno do crédito, atingirá somente as saídas de produtos industrializados de origem nacional para comercialização ou industrialização endereçadas às empresas localizadas nos municípios de Manaus, Rio Preto, da Eva e Presidente Figueiredo, que não é a hipótese dos autos. Quanto à pretensão da recorrente, no sentido de reconhecer o direito à manutenção do crédito, sem razão. Independente do alegado comprometimento da eficácia do convênio ICMS 93 de 2008, dispondo que não será permitida a manutenção do crédito na origem, fato é que o artigo 5º, parágrafo 3º do anexo 1 prevê que não se exigirá o estorno do crédito quando se tratar de saídas para comercialização ou industrialização
nas áreas de livre comércio de Macapá e Santana, no estado do Amapá, e Bonfim e Boa Vista, no estado de Roraima. No caso dos autos, admite a recorrente que as operações se referem a remessas a municípios não previstos no parágrafo 3º do artigo 5º, localizado nas áreas de livre comércio do estado do Acre e Rondônia, o que se confirma com as notas fiscais de folhas tais. Logo, sem rebuços, afirma-se que não há previsão legal na legislação de regência para a manutenção dos créditos nas operações objeto da autuação, o que por si só legitima a autuação fiscal. No ponto correto da representação fiscal, defender que a regra em relação à saída com isenção é a do estorno do crédito da entrada, sendo que a manutenção do crédito é regra excepcional que deve ser expressamente prevista. Estou mantendo, portanto, o item 1. Quanto ao argumento de decadência, cito brevemente a súmula 9 de 2017, que tem caráter vinculante a esses órgãos, aos órgãos do contencioso administrativo, concordo-se ou não. Com relação ao argumento de saldo credor, para justificar a recomposição da conta gráfica, esse não pode prosperar, cito aqui jurisprudência no sentido de que não há previsão legal para que o agente fiscal realize procedimento de compensação. O DDF demonstra que a existência desse saldo credor ele foi rigorosamente considerado, não tendo havido incidência de juros de mora ou atualização do valor básico para o cálculo da multa no período em que o saldo credor existia, bastando que se observe o DDF de folha 5 a 8. Quanto à confiscatoriedade da multa, cito o artigo 28 da 3457 como limitador. Quanto à ilegalidade da atualização na base de cálculo da multa, cito a súmula 13, de modo que estou conhecendo o recurso ordinário, estou dando parcial provimento para cancelar parcialmente o item 1, somente em relação às mercadorias cuja NCM indica o tratar de mercadorias sem similar nacional, acolhendo como corretos os valores apresentados pelo próprio agente fiscal de renda, as folhas 65/2009 e 65/271. Foi assim que votei em debates. Questiono o doutor Tiago pela representação fiscal, se há alguma consideração nesse caso. Presidente, parabenizo pelo voto e sem considerações, analisou perfeitamente o caso. Obrigado. Agradeço. Doutor Samuel. Também, presidente, sem considerações, parabenizando pelo voto. Vou acompanhá-lo. Obrigado. Doutor Zulli, alguma consideração? Sem considerações, parabenizo pelo voto. Está constatada a não existência de similar nacional. Eu vou lhe acompanhar nessa parte, sem dúvida nenhuma. Agradeço. Doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor João Paulo, né, pela defesa, né, e parabenizo o doutor Ítalo, presidente, pelo voto muito bem proferido, analisou profundamente cada questão, e adianto que estou de acordo e vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Feitas as considerações, eu passo a verificação do quórum. Todos confirmaram presença, votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação. Prevalecendo o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário, parcialmente provê-lo para cancelar parcialmente o item 1, com relação àquelas mercadorias da LECIM. Foi assim que votado. Agradeço, doutor João. Bom dia, doutor. Obrigado a todos. Bom dia. Encerra esse julgamento. E passemos, então, ao auto de infração 439.985, Balmer, traz um pedido de retificação de julgado, relator é o Dr. Rafael Zulli, sem sustentação oral. Fica à vontade, doutor. No caso, nós estamos diante de um pedido de retificação de julgado. Tá? A questão é interessante, mas simples. Tá? E foi um processo que foi julgado pela 10ª Câmara Julgadora, feito
É um recurso ordinário. Quem foi o relator à época foi o Rubens de Oliveira Neves, tá? Perfeito. Perfeito. A 10ª Câmara não existe mais, né? Perfeito. Nós estamos até a 8ª. Deixou de pagar imposto no montante de X. Em janeiro de 16, dezembro de 17, por emissão e escrituração de notas fiscais, operações tributadas na cidade de mercadoria com aplicação incorreta de isenção, conforme comprova documentos anexos. O item 2 emitiu no período de janeiro de 16 a novembro de 16, conforme detalhado, demonstrativo, notas fiscais para Sterlix Ambiental, tratamento de resíduos. Nas áreas de mercadorias funcionando a declaração falsa contra o estabelecimento de destino, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados, o destinatário consignado nos documentos fiscais teve sua inscrição estadual baixada em 2013. O terceiro item deixou de escriturar no mês de julho de 16 notas fiscais relativas à entrada em mercado no estabelecimento, já se encontravam escrituradas as operações do período. O 4 deixou de escriturar no período de fevereiro de 16 a dezembro de 17 notas fiscais de entrada em mercadoria, se já encontravam-se escrituradas as do período. O item 5 deixou de pagar ICMS no montante de X no período de 1 de 16 a 12 de 17, apurado por meio de levantamento fiscal, na fórmula 509. Dos autos consta detalhado o relatório circunstanciado, o processo teve o seu regulamento, foi apresentada a defesa substancial. Efetivamente, deixo de ler, mas eu transcrevi isso quanto a todos os itens. Perfeito. Pedido era no sentido que seja dado integral provimento à presente impugnação. Houve diligência, parecer da representação fiscal em relação à diligência. Foi julgado procedente o trabalho fiscal, sendo que eu observo que, após a realização da diligência de folhas 15.166 e seguinte, devidamente respondida pelo fiscal, a unidade de julgamento reconheceu a liquidação dos itens 3 e 4 do AIM, decidindo que os itens 1, 2 e 5 eram integralmente procedentes. Adveio o recurso ordinário com preliminares. Foi julgado, então, o recurso ordinário pelo ilustre colega Rubens de Oliveira Neves, perante a 10ª Câmara Julgadora, e que concluiu que a falta de pagamento do imposto à saída tributária é considerada como isenta, emissão de documentos fiscais, consignando informações consignando informações falsas quanto ao destinatário, remessa de produtos para a industrialização e a incorporação sem comprovação do retorno, recurso ordinário falsamente provido, multa reduzida. Adveio pedido de retificação de desligado e a parte interessada ingressa com PRJ, apontando existir erro de fato na decisão em grau de recurso ordinário, bem como ingressa com recurso especial oportunário em que examinamos o pedido de retificação de julgado. O presente pedido foi admitido pela presidência dessa corte, assim examina os autos. Pedido de retificação de julgado fala em erro de fato quanto ao item 4, diferentemente do que argumenta a revisão ora retificanda, que questiona a qual operação de remessa a cada uma das notas fiscais do suposto retorno estão vinculadas, à omissão para todos os itens de discussão importante apontar para a existência de omissão, no espaço que seja integrada tal decisão a fim de que conste expressamente o seu dispositivo e a limitação do juros Selic, enfim, tá? Traz vários argumentos, tá? É uma peça muito argumentativa e fala dos erros de fatos quanto ao item 5 do lançamento. Também eu deixo de ler, eu vou fazer referências ao longo do meu voto, mas eu trouxe efetivamente. E o seu pedido é diante do disposto requer que seja processado o presente pedido
de retificação de julgado, a fim de que sejam saneadas as omissões e os erros de fato supraludidos, o que certamente levará ao provimento do recurso ordinário quanto ao montante residual do item 5 e quanto à íntegra do item 1. Tá? Conclusão do relatório, o regulamento processado esta síntese do pedido de retificação de julgado, que não prevê a realização da sustentação oral, 4 de abril, e eu de início digo ausentes os pressupostos mínimos de admissibilidade, não conheço o pedido de retificação de julgado, ao constatar a indicação precisa e cristalina de fato na decisão em grau de recurso ordinário. Todavia, cabe, antes de mais nada, termos o presente processo foi em grau de recurso ordinário apreciado pela 10ª Câmara Julgadora, a qual foi instalada no biênio, não foi instalada, deixa eu até grifar aqui, não foi instalada no biênio de 24-25. Assim, o artigo 22 do nosso regimento, notadamente em seu parágrafo 5º, diz: tratando-se de julgamento proferido por Câmara extinta, deverá ser observado o disposto no artigo 37, fixa, porém, o artigo 37, que os pedidos de recurso de competência por prevenção de câmaras reunidas, e ainda fala em reunidas, câmaras efetivas, câmaras temporárias, não ser julgados por aquela Câmara Julgadora quando de competência por prevenção das extintas câmaras efetivas e temporárias, a seus julgamentos pela Câmara Superior quando de competência ou prevenção das câmaras. No caso dos autos, a então 10ª apresenta-se como na situação de extinta. Neste caso, deixe de efetuar a diligência ou adotar qualquer outra providência no sentido de verificar nos termos do artigo 22, parágrafo 3º e 4º do regimento interno, a Lei 13457 de 2009, do artigo 79, parágrafo 4º e 5º do Decreto 54, para que se determine a distribuição do feito livremente a qualquer dos membros da 10ª Câmara, posto que esta não foi instalada no biênio 24-25, não se podendo, portanto, falar-se em razão prevenção de Câmara ou da 10ª Câmara. Assim, deixe de adotar qualquer outra medida e prossiga no exame do presente pedido de retificação de julgado. Com efeito, estando ausentes os pressupostos de admissibilidade, não há de se conhecer do pedido de retificação de julgado, posto que os argumentos postos não revelam existir verdadeiramente erro de fato na adesão em grau de RO, além do que as alegações não se assemelham a esse tipo de requerimento, tendo feições de verdadeiro recurso ordinário. Preliminarmente, do exame que efetuo dos autos, faltou um do aqui. Do exame que efetuo dos autos, não constatam preliminares objetivos a serem enfrentados, mesmo porque, no caso, trata-se de pedido de retificação de julgado, e, assim, o limite de argumentação do pedido refere-se à existência de erro de fato na adesão proferida, seja em grau de recurso de ofício, seja em grau de recurso ordinário. E será que é culpa pilha? Vamos ver, não. No mérito, aí eu transcrevo resumidamente as infrações e digo o seguinte: analisando a adesão em grau de recurso ordinário e as respectivas alegações, observo que a adesão de Câmara analisou bem todos os argumentos. Item 1, falo do item 1 e digo: a recorrente emitiu documento fiscal em vendas de excerto de osso atribuído ao produto isenção prevista no convênio 199, e que tal produto, na ótica do contribuinte, estaria incluído na categoria tal do NCM. O seu pedido de retificação de julgado faz referência à existência de erro de fato quanto ao item 1, para dizer que a redação retificanda comete erro de fato quando aduz que, em seu recurso, o autuado propõe, então, uma segunda classificação para o excerto osso, desde que, como cimento para a reconstituição óssea, NCM 3006400. Diz, porém, a adesão que o anexo único do convênio 199 contém o rol de produtos da NCM 3006-1099 que gozam da isenção ali prevista,
hermostático, base celulose ou colágeno. Teve inorgânica pequena 100 cm2, tela inorgânica média 101 a 400 cm2, tela orgânica grande acima de 401 cm2. O autor afirma que o excesso seria um tipo de hemortânico. A adesão destaca, na verdade, que os hermostáticos à base de celulose ou de colágeno são produtos típicos utilizados em cirurgia com a finalidade de conter hemorragias. Produtos típicos são aqueles aplicados no próprio local onde seu uso é necessário. O hermostático à base de celulose em contato com o sangue forma um gel que se adere ao local do sangramento, promovendo sua vedação. De tal forma, os hemostáticos à base de colágeno são aplicados no local do sangramento, são utilizados em cirurgias orais, sendo gradativamente absorvidos pelo corpo e substituídas por tecido conjuntivo. Dentre os tipos de hemostáticos existentes, não se encontram o excerto ósseo, de forma que este material não pode ser tecnicamente classificado como hermostático, muito menos um hermostático à base de celulose ou de colágeno. Ainda que o autuado acredite que o excerto ósseo possa ter algum efeito hermostático em sua aplicação, o fato é que este produto não possui esta função. Este produto é largamente utilizado em implantes dentários com a finalidade de repor tecido ósseo e, tecnicamente, não possui função hermostática, ou seja, não é utilizado para conter hemorragias, de forma que não se enquadra na regra de isenção prevista no Convênio 199 para produtos incluídos na NCM 3006-1090, dentre os quais não se encontra o excerto ósseo. Em seu recurso, o autor propõe, então, uma segunda classificação por excerto ósseo, desta vez como cimento para a reconstituição óssea, onde temos na NCM 3006-4000. Destaca a decisão que, para comprovar essa alegação, vale-se do laudo técnico emitido às folhas 15.606 e alega que, em consonância nessa classificação, faz jus à isenção do ICMS, na medida em que tal produto estaria contemplado no anexo único do Convênio 199. A adesão lembra que o laudo técnico juntado pelo autor se trata mais propriamente de um parecer técnico. Às folhas 1506, a autora afirma que os produtos comercializados pelo autuado, objeto da autuação, não são fragmentos de osso para a realização de excerto ósseo, e sim possuem tecido ósseo na sua origem, que passam por processos químicos que o descaracterizam como tecido ósseo vivo. Assim, ele pode ser descrito como uma espécie de cimento para a reconstrução óssea. Destaque meu. Diz o oculto julgador ainda que o fato de que a autora do parecer técnico afirma que o produto pode ser considerado como uma espécie de cimento para a reconstrução óssea, ora, o parecer não afirma que o produto é um cimento de reconstrução óssea, mas que pode ser considerado como segundo um tipo de cimento para a reconstrução óssea, ou seja, uma conclusão vaga e subjetiva, sendo a classificação do produto precisa se basear em normas que regram sua composição e finalidade. Lembra também que o excerto ósseo não é um cimento ósseo. O primeiro substitui o osso, o segundo, um adesivo aplicado em reconstituições ou reparos ósseos. A adesão também faz referência ao fato de que a recorrente vende cimento ósseo, produto denominado Osteoclast, conforme folhas 15.159. Além disso, a descrição da NCM 3004-4020
em vigor à época dos fatos era 3004-4020, cimento ortopédico, dose 40 gramas. Não há notícias que as embalagens dos produtos comercializados pelo autuado tenham dose de 40 gramas. Ainda quanto ao produto Genderma, o mesmo é uma membrana reabsorvível, empregada como uma barreira biológica natural, osteoprotetora, como descrito no site do autuado, não podendo ser considerado como cimento ósseo, que é usado como um elemento de adesão. Tá, aí eu trago o site https://. Portanto, os produtos vendidos pelo autuado, objeto do item 1 deste aí, não eram isentos, pois não constam da lista do convênio 199, sendo assim procedente à acusação. Também não vejo como acolher o argumento de que a redenção comete erro de fato ao pressupor que o AEM possui a questão da dosagem como um dos seus fundamentos, e que foi apontada na redenção uma suposta ausência de comprovação de que a dose de 40 gramas para os produtos autuados não foi observada, ou impediriam o enquadramento na norma isentiva referente aos cimentos para reconstrução óssea, mais especificamente os cimentos ortopédicos citados no convênio 199. Todavia, na análise que efetuo, não observo referida situação presente na decisão retificanda. Ainda quanto à interessada, a requerente faz referência à dosagem em comento, em nenhum momento foi apontada no AEM como sendo motivo para que este tenha sido apurado. Eventual prática de infração pela recorrente, vale dizer, como fato de que seria impeditivo para o enquadramento dos ditos produtos na norma isentiva. Mas parece a este relator que esta pretende trazer e rever argumentos de recurso ordinário, o que não se aplica neste momento processual, visto e verdadeiro pleito de reconsideração de julgado. Assim, no caso, não observa a ocorrência do pretendido erro a que se refere a recorrente. No item 5, diz que o contribuinte remeteu mercadorias para industrialização, sendo que, conforme apurado pelo trabalho fiscal, o montante remetido era superior ao montante recebido. Argumenta a requerente que o item 5 do lançamento acusa a requerente de ter deixado de recolher o ICMS no período de janeiro de 16 a dezembro de 17, sendo operações com mercadorias que teriam sido inicialmente remetidas para a industrialização, com suspensão do recolhimento aludido tributo nos termos do artigo 402 e para as quais não haveria comprovação de retorno para o estabelecimento. Conforme o relatório circunstanciado, a requerente, aliás, apresentou ainda em sede de fiscalização diversas notas fiscais de retorno que demonstraram que as mercadorias emitidas com suspensão para a industrialização foram encaminhadas de volta para o seu estabelecimento. Ocorre, porém, que a decisão recorrida bem pontuou que, no decorrer do trabalho fiscal, a interessada apresentou notas fiscais eletrônicas adicionais, a serem consideradas de retorno de mercadoria, e apontou também ainda ser considerado todos os retornos por ela indicados a existência de saldos em aberto. Diz o ilustre relator do recurso ordinário que percebe-se que o autuado juntou centenas de notas fiscais, incluindo documentos já considerados anteriormente pelo fisco e documentos que não se referem a remessa objeto da acusação fiscal. O auditor fiscal afirmou que, no que tange a nota fiscal eletrônica 6063 da empresa Tecnostil Equipamentos, apresentados pela defesa, não se encontra óbice para a redução do valor da base de cálculo da inflação, o montante na nota fiscal em pauta de R$ 9.553,48. Nesse sentido, aliás, a decisão em recurso ordinário concluiu que fica assim reduzido o débito fiscal do item 5, considerando-se o retorno da mercadoria representada pela nota fiscal 6063 nos termos expostos pelo fiscal atuante, foi o único retorno comprovado pelo fiscal atuante em razão da documentação trazida ao processo pelo contribuinte. Assim, a decisão em RO faz referência em razão de reclamo da interessada que ela alega as folhas 15.274 que,
abro aspas, 85, 185. 2 posto, portanto, o fundamento da exigência não é a ausência de retorno dos produtos para o estabelecimento da recorrente, como faz crer a exclusiva leitura do auto de infração, mas a suposição de que o retorno de fato realizado teria ocorrido após o transcurso do prazo de 180 dias do estabelecimento pela legislação paulista. No item 186, ocorre que, ao contrário do que faz crer o relatório da autuação, diversas notas fiscais de retorno desconsideradas pela autoridade autuante se referem a operações que ocorreram dentro do mencionado prazo de 180 dias. E esses documentos, aliás, nem foram mencionados no relatório circunstanciado, nem anexados aos presentes autos e, consequentemente, não foram considerados para apuração da base de cálculo da suposta diferença do ICMS de vídeos. Tudo isso a despeito de terem sido apresentados ainda em sede de fiscalização, conforme reconhece a própria autoridade atuante, no trecho acima de transcrito. Pois bem, o recorrente juntou centenas de documentos, sendo que muitos deles não seriam as operações relativas a Estaim, ou outros já teriam sido considerados pelo fisco. Ainda a adesão faz referência a afirma que diversas notas fiscais de retorno não foram consideradas pelo fiscal, pois, bem, quais são essas notas que teriam sido injustamente desconsideradas? Não se sabe a qual operação de remessa cada uma delas, notas fiscais dos supostos retornos, estão vinculadas. Não se sabe como pretende a recorrente que se aceite tal matéria como elemento de prova para que fosse possível realizar o cotejo. Seria necessária uma tabela onde constasse a correlação precisa entre as notas fiscais de remessa e as supostas notas fiscais de retornos, o que não ocorreu aqui, ressaltando que o próprio recorrente admite que houve uma certa quantidade de saídas para a industrialização sem o respectivo retorno. Dessa forma, com exceção da nota fiscal 6063, assim considerado, o restante da documentação trazida pela defesa não é apta para demonstrar o retorno da mercadoria remetida para a industrialização por parte do autor. Conclui, então, o relator e a adesão recorrida. Mantém-se o restante do item 5. Destaca ainda o pedido de retificação de julgado, que a autoridade desconsiderou parte significativa dos documentos fiscais apresentados sob a justificativa que o retorno teria ocorrido após o prazo estipulado pelo artigo 409 para que seja aplicada a suspensão do ICMS, prevista no artigo 402 do mesmo diploma legal. Nessa linha, confira-se o exceto do relatório circunstanciado. Abro aspas. Em resposta, o contribuinte apontou documentos fiscais de retorno que foram realizados após o período fiscalizatório, estes considerados quase que de totalidade pelo fisco, e assinalou igualmente a existência positiva nos saldos de remessa e retorno de mercadorias para a industrialização das operações auditadas. Todavia, não observa a ocorrência de referir a situação, e mesmo que assim estivesse ela presente, não vejo tratar-se de matéria a ser examinada em pedido de retificação de julgado, e sim fundamento de nulidade da autuação e ou da adesão recorrida. Também não vejo se sustento o pedido de retificação de julgado, nem se tratando de erro de fato, em que esteja aqui apontada a ocorrência de verdadeiro erro, a alegação de que argui o vício material que comete o lançamento, ao menos de que concerne a exigência do item 5, uma vez que a mercadoria empregada na apuração do tributo base de cálculo acabou por contrariar os critérios estabelecidos pela autoridade fiscal no relatório circunstanciado. Lembra que foi dado para provimento ao RO no TIC apenas para fins de exclusão da nota fiscal de retorno 6063. O TIC entendeu que, neste caso, foi comprovado o retorno dessas mercadorias.
Assim, não vejo como acolher referidos argumentos em grau de pedido de retificação de julgado. Por fim, quanto à questão da taxa Selic, cabe aqui fazer referência ao fato de que a decisão assim se manifestou. A atualização de seu valor básico é objeto da súmula 13 de 18 deste TIC. Vejamos, 13 e 18. É legítima a atualização do valor básico, indefine o pedido de redução. Tá? Referida adesão é de 19 de maio de 23. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas exigidas em autos de infração estão limitados à taxa Selic no sistema. Desta forma, com fundamento no artigo 52 da Lei 13, que dispõe a respeito do caráter vinculante da súmula deste tribunal, reduz os juros do AEM ao valor calculado pela taxa Selic. Cabe ressaltar que é vedado a estes órgãos de julgamento afastar-se da aplicação da lei. Parte de dispositiva. Pelo exposto, conheço do presente recurso ordinário para dar seu provimento parcial, reduzindo a penalidade aplicada no item 2 e afastando a nota fiscal 6063 do item 5. Assim sendo, diante dos períodos que se refere à autuação e da conclusão da decisão recorrida, ao que observo foi aplicada a súmula 10 reformada, não existindo assim nos argumentos postos no final do pedido de retificação de julgado. Ao que considero sejam pelos períodos que se refere à acusação, sejam pela forma de dizer em grau de recurso ordinário, a súmula 10 reformada restou aplicada ao dizer o relator. Desta forma, com fundamento no artigo 52, que dispõe do caráter vinculante das súmulas, reduzo os juros do AEM ao valor calculado pela taxa Selic. Assim, ao meu ver, aplicada desde a adesão recursionária à súmula 10 reformada. Portanto, não conheço do pedido de retificação de julgado, acaso por conhecido, por entender não existir a verdadeira e precisa indicação de erro de fatos, cujos argumentos lembram bastante um pedido de reconsideração da decisão, a ele nego o provimento. Então, o meu voto é exatamente não conheço do presente pedido de retificação de julgado, sendo que, se acaso conhecido, verdadeiramente o PNAP não está lá na ocorrência e eu nego o provimento. Então, hoje é dia 4, vou votar desse aí, eu sempre dato hoje, eu não datei. Deixa eu dar certo. É assim que eu voto. Dúvidas, eu respondo. Agradeço, doutor Zulli. Aqui, até antes de dar continuidade, eu talvez vou lançar aqui uma preferência muito sucinta com relação a essa questão de divergência entre o que está na fundamentação e o que está no dispositivo. Eu concordo com o Dr. Zulli de que a questão da Selic, a aplicação dela foi incontroversa no inteiro teor do voto. Mas o Dr. Rubens acabou não trazendo isso para o dispositivo, dando a impressão ficou meio estranho, eu também achei, por isso que eu quis... Aí, eu até me baseei em inúmeras jurisprudências aqui do TIT nesse sentido, inclusive uma das decisões da Câmara Superior, no sentido de, excepcionalmente, até porque não é propriamente um erro de fato, de utilizar desse instrumento para se corrigir esse tipo de equívoco e evitar o prolongamento dessa discussão. Inclusive porque, olhando o teor do recurso especial, que também foi interposto juntamente com o PRJ, um dos pleitos do contribuinte é nulidade da decisão por divergência entre a fundamentação e o dispositivo, por omissão no dispositivo. Eu acho que a gente, acolhendo isso aqui, a gente estanca esse tipo de discussão e evita até uma decretação de nulidade por algo extremamente banal. Então, meu voto seria nesse sentido. Eu até teço outros comentários com relação às alegações de erro de fato,
mas, obviamente, eu estou concordando com o Dr. Zulli. Inclusive, um dos itens é muito curioso, que é o item 5. Não sei se os doutores conseguiram ver, mas o pedido de retificação de julgado, a peça tem 120 folhas. Uma peça de 120 folhas, obviamente, a peça tem 16 folhas, mas o resto é uma documentação trazida para justificar o porquê a documentação que já existia nos autos se prestava a comprovar. Se eu precisei apresentar uma documentação complementar, que na verdade é uma planilha explicativa e tudo mais, para fomentar o que já estava lá, significa que não era suficiente para se julgar naquele momento, né? Então, é curioso porque acaba confirmando que erro de fato não há. E os outros comentários, assim, eu teço comentários com relação a validar, né, o que foi decidido em decisão proferida pela 10ª Câmara, e repousando a minha dissonância só com relação entre essa questão da clareza entre a compatibilidade dos fundamentos da decisão e as conclusões, que para mim é necessário, né, porque essa incongruência, por menor que seja, pode aí fundamentar uma nulidade, alguma coisa assim, e eu quero evitar esse tipo de coisa. Então, eu vou lançar, mas assim, concordo com tudo, com o Dr. Zulli. É realmente só essa questão que eu acho mais sensível, eu vou lançar agora, aí os doutores então podem você vai dar uma olhada. considerar como parcial provimento para acolher a... Na verdade, você não vai nem acolher a questão da súmula 10. Não, você vai só exatamente. esclarecer sobre... O efeito, não há efeito modificativo nenhum. O fundamento é o mesmo. Né? Eu só estou trazendo... É isso, só estou trazendo... Na verdade, o Rubens, ele falou. Falou. Meio às avessas, mas ele falou. Falou, está muito claro que falou, e ele só deixou de trazer essa questão da aplicação da Selic no dispositivo. Para quem é bem intencionado, sabe que o que está ali na fundamentação se resolve, mas o contribuinte utilizou isso como fundamento até para anulação. Mas não é erro de fato também. Então, não é. Mas como há inúmeras jurisprudências que eu até coloco, inclusive aqui, para justificar esse tipo de acolhimento, eu estou utilizando esse mesmo parâmetro para isso. Tanto é que o dispositivo original do Dr. Rubens foi de conhecido integralmente e parcialmente provido. Isso. O dispositivo que eu estou lançando é a mesma coisa. Eu estou conhecendo parcialmente do pedido de retificação de julgado e estou parcialmente conhecendo o recurso ordinário para parcialmente provê-lo, mas basicamente o voto diz, em sua conclusão, que esse provimento é para conhecer esse erro de fato, mantendo incólume a decisão retificanda, não muda nada, mas fazendo constar explicitamente do dispositivo o provimento parcial do recurso ordinário no sentido de reduzir a penalidade do item 2, que é algo que ele fez, excluir a nota fiscal tal do item 5, que é algo que ele fez, e reduzir os juros à Selic, que é algo que ele, embora tenha feito, não fez constar do dispositivo. Basicamente é um ajuste aí de erro material. E aí eu gostaria de saber dos colegas, o Dr. Tiago tem alguma ressalva com relação a essa hipótese? Não, sem ressalva, presidente. De fato, é um errinho de fato ali que é bom estancar mesmo para não dar nenhum tipo de problema, né? Futuro aí. Já mata por aqui. Com isso, exatamente, com isso a gente, pelo menos um dos fundamentos do recurso especial, a gente basicamente espanca, né, e não há mais o que se alegar com relação a isso. Talvez, confesso eu, que a Câmara Superior talvez fizesse essa correção, afinal de contas é uma súmula que é de obrigação, vincula, né, a compreensão, então você não precisaria anular para corrigir algo que todo mundo é obrigado a aplicar, mas nunca se sabe. Então, talvez é melhor a gente já resolver por aqui. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente.
Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Ítalo, parabenizo o doutor Rafael pelo voto, e da mesma forma, né, acompanho nas conclusões, porém, como temos esse aperfeiçoamento para não deixar margem de dúvida quanto ao dispositivo, eu já adianto que ele acompanha na preferência. Perfeito. Eu pensei muito em relação a isso, eu falei, eu não sei se eu faço ou eu não faço, porque tecnicamente ele falou explicitamente. Exatamente, do ponto de vista técnico, o teu voto está tecnicamente perfeito. Vou deixar para a Câmara discutir. Vamos então fazer a verificação do quórum? Você já fez a preferência? Já, eu lancei aí, Zúlio, se quiser dar uma olhada. Já vi. Votação iniciada. Então, fizemos essa correção aí, só esse ajuste formal. O que é interessante, por isso que eu fiquei recalcitrante em fazer, é que, na verdade, nós somos obrigados a colocar lá na bolinha parcialmente provido, né? Enquanto, na verdade, ele não é parcialmente provido, é só um esclarecimento, porque não houve esse erro de fato na decisão. Ele apenas deixou de constar expressamente na parte dispositiva. Tá? Sim. Mas, não, eu concordo. Eu vou levar para a Câmara, vamos ver o que ela vai dizer. Acho que os doutores até já viram uma hipótese de, às vezes, a gente pode errar no próprio clique na bolinha, né? O dispositivo está dizendo uma coisa e o lançamento no sistema é outro. Eu já vi também pedido de retificação de julgado acolhido só para esse fim e não tem nada a ver com a discussão que está sendo tratada ali, né? Só uma correção de sistema, né? Mas mesmo assim, em prol da celeridade aí, da eficiência, acaba fazendo isso. Esse debate aqui, esse julgamento, vamos para o último auto-infração, 451-237, o Sartori Frios Limitada, relatora do Dr. Zulli, não há sustentação oral, então fica à vontade, Dr. Zulli. Tá, é simples, tá? É falta de pagamento de imposto pela venda de carne, o qual não é cobrado do contribuinte, mas existe desconto do imposto no valor da operação. Tá? Aqui eu tenho diligência afastada, prova pericial afastada, súmula 10, período incompatível, tá? E a acusação eu vou ler, eu tenho que arrancar minha sustentação oral daqui, tá? Antes de mais nada, eu sempre, como eu digo, eu deixo ela lá, né? Deixou de pagar ICMS no valor de tanto, R$300 mil, no ano de 21, eu não tenho discussão de súmula aqui, conforme indicado no demonstrativo anexo extraído da escrita fiscal digital do contribuinte, em operação de vendas de mercadoria carnes ao Estado, na maioria a penitenciárias, nesse tipo de operação, que isso bem esclareceu aqui, não se cobra o ICMS do contribuinte, não se destaca na nota fiscal, porém é necessário o desconto do valor relativo ao ICMS sobre o valor da operação, que deve ficar na mais barata ao Estado. O parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do regulamento exige que o valor do ICMS deve ser abatido do valor da operação e que isso deve ser demonstrado nas informações complementares de cada nota fiscal, conforme cópias anexas por amostragem. Eu acho que podia ser feito isso de forma mais simples, mas das notas fiscais de empenho apresentadas pelo contribuinte, o mesmo preço unitário por produto do contrato era faturado sem o desconto de ICMS exigido pela legislação e em prejuízo aos cofres públicos. Além disso, conforme dantes anexo, no campo de informações complementares das notas fiscais, não foi apontada qualquer menção ao desconto do ICMS devido ao Estado. Seguem anexo demonstrativo de cálculo, notas fiscais, notas de empenho por amostragem
livro de saída por amostragem, enfim, documentos juntados. O contribuinte traz vários argumentos em defesa, que, na verdade, não se sustenta. Exemplo, olha, menciona o princípio da não cumulatividade, que há isenção nas operações, a qual não prevê condição acessória de modo a tornar tributável, pois não se alteraria partes envolvidas, inclusive no próprio Estado, nessa condição com as benesses do parágrafo 4º do artigo 55. Na verdade, acaba sendo mais retórico o que ele coloca, né? Porque, na verdade, era um procedimento, era uma demonstração que efetivamente não foi feita e acabou encarecendo o produto ao Estado, perfeito? Porque ele deveria ter lançado esse valor. Representação fiscal, sustentação, então, não foi realizada. Eu vou retirar essa parte que estava lá no meu voto. Se fosse, eu digitaria, né? Já fui melhor na digitação, enquanto eu vou dar aqui, realmente é 04 abril. E aí eu digo que eu conheço do recurso, tá? Que há preliminares quanto à nulidade do AIN, uma vez que este foi lavrado sem justo motivo. Analisando os autos, não observo sustento para preliminar de nulidade, ausência de justa causa. Com efeito, a interessada alega que a nulidade no AIN, pois não há justa causa para sua lavratura. Todavia, a situação fáticas narrada ensejou previamente a motivação à acusação, a qual foi regularmente descrita no corpo do AIN. Tá? Então, efetivamente, foi descrito. Por sua vez, os dispositivos também foram indicados no AIN, que foi entregue ao interessado por ocasião de sua lavratura. Além disso, a autuação se confunde com o mérito da infração. Afasto, assim, o argumento. Preliminar 2, que a nulidade, pois, deveria ter sido lavrado no estabelecimento da interessada. Eu chamo esse argumento de fora do estabelecimento. Também não vejo essa nulidade, já falei muito sobre isso no passado, e o tribunal já efetivamente, inclusive dentro do artigo 89 da 6374, verificar a infração à legislação tributária deve ser lavrada a autoefetivação, que não depende para sua validade de testemunha. Atualmente, assim fixa o 534 do regulamento, tá? Que efetivamente, deixa eu tirar um enter aqui, verificar para a infração, a sua lavratura compete privativamente ao AFR, né? Uma das vias deverá ser entregue, não invalida a recusa do contribuinte a receber as vias do auto de infração ou seu recebimento na ausência de testemunha, portanto, não havendo qualquer referência ao local de constituição de crédito tributário. Veja-se, na verdade, que o lançamento busca construir o crédito tributário, não importando o local onde se efetive, principalmente ao valer-se em condição, primeiro, a complexidade da maioria dos trabalhos fiscais, levando-se ao termo pelo agente fiscal de renda, o que implica em verdadeiro absurdo ter-se a realização do preenchimento do formulário que dá corpo ao lançamento no estabelecimento do contribuinte. Segundo, porque em muitas situações em que o lançamento é efetuado à distância, no mínimo estaria decretando a inviabilidade do lançamento e da sua fiscalização. E aqui eu falo, e aí eu lembro do processo fiscal, notadamente no capítulo 2 do auto de infração, né? Tá? Do início do procedimento, da forma, transcrevo, do lugar. Os atos processuais serão praticados em regra na sede da repartição fiscal competente durante o expediente normal. No interesse da instrução do processo, da celeridade poderá ser efetuada a prática de atos em local e horário diversos. Os atos processuais podem ser praticados por meio eletrônico, e assim vai. Efetivamente, nós estamos... lembro o professor Cretella, que foi meu professor, tá? Efetivamente, lembro o 142, lembro até o decreto do processo administrativo da Receita, que é o 7235/72, perfeito?
e efetivamente eu digo que não tem fundamento, tá? Ainda da produção de prova pericial, tá, que ele requer, com o intuito de comprovação dos fatos geradores, eu também falo da prova pericial, que se ele quisesse trazer, ele poderia trazer prova pericial, perfeito, mas não é algo que conste efetivamente na nossa legislação, mas nada impede, lembro do 19, e aí eu falo um pouquinho sobre isso também, tá? A conversão do julgamento em diligência para a comprovação dos fatos, tá? E eu digo, na verdade, a diligência, tá? Observa que a interessada faz referência à necessidade de realização de diligência, isso porque entende que solicita a conversão dos autos para a comprovação das alegações. Porém, a realização de diligência está prevista no artigo 25 da Lei 13, que dispõe sobre o processo tributário decorrente do lançamento. Assim é que, diante do farto material probatório postado aos autos pelo fisco, que comprova a irregularidade, a ocorrência da irregularidade praticada pelo recorrente, entendemos ser totalmente e mantém o efeito fiscal. Tá? De outra banda, não obstante o requerimento da interessada, quanto à necessidade de conversão de diligência, cabe aqui ressaltar que a diligência tem por objetivo o convencimento do juiz. Não caso, considerando ele conveniente o próprio artigo 371 do CPC, né? Lembro também do 26 da nossa lei, o conveniente é uma das fases do processo onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, pelos fatos, provas, pode, então, buscar referido convencimento mediante a realização de diligência. Nesse sentido, é que a forma do artigo 25 da mesma norma processual administrativa, o julgador poderá, para esclarecer fatos, provas, circunstâncias, determinar a realização de diligência. Fala um pouco de convencimento e de para que também outras coisas que servem, regularizar o processo, não é o caso dos autos. Então, eu estou afastando. No mérito, tá? Eu disseco antes o lançamento, falo que observo o fisco, tá? No lançamento desse tipo de operação não se cobra, ele fala isso literalmente no auto de infração, não se cobra o ICMS do contribuinte, não se destaca na nota fiscal. Porém, é necessário desconto do valor do ICMS sobre o valor da operação, que deve ficar mais barata para o Estado. Ou seja, se ele não fizer isso, efetivamente, ele está descumprindo a norma. Examinado só, observe que o processo encontra-se devidamente instruído, trata-se de RO, interposto contra a decisão de florestal, que julgou o procedimento em composto de um único item relativo à falta de pagamento do imposto por ter deixado de pagar esse mesmo mercado a cada Estado. Na maioria penitenciária, nesse tipo de operação, não se cobra o ICMS do contribuinte. Não se destaca na nota fiscal. Porém, é necessário desconto do valor relativo ao ICMS sobre o valor da operação, que deve ficar mais barato. Eu explico que o próprio fisco diz. Assim é que o lançamento se refere a operações e prestações que decorrem das aquisições realizadas pelo Estado de São Paulo, bem como suas autarquias e fundações públicas, cuja extensão é prevista no artigo 55 do anexo 2 do regulamento. Todavia, nos termos do artigo 55, parágrafo 4 do anexo, as extensões são condicionadas aos seguintes procedimentos. A. O valor do imposto dispensado deve ser reduzido do valor do bem, na mercadoria ou do preço do serviço prestado. Deve constar do documento fiscal emitido, conforme a operação, a prestação, além dos requisitos exigentes da personalização tributária, a indicação por bem, mercadoria ou serviço do valor do imposto reduzido. Porém, conforme pode ser processado do conjunto probatório, as condições não foram cumpridas pela interessada. Tá? Então, eu analiso exatamente isso, digo que o mérito interessada alega que não há certeza da ocorrência da infração, né? Tá claro. Também argumenta que os procedimentos licitatórios não impuseram, por ocasião de quaisquer disposição nesse sentido. Todavia, cabe aqui chamar a atenção para o fato de que, na hipótese da Constituição, são estabelecidas regras por intermédio das quais estas se concretizam regras estabelecidas por intermédio de convênio. Assim é que, no caso, fica claro que a ausência do desconto nas notas fiscais é incontrovérsia, situação que é suficiente para caracterizar a infração a despeito de qualquer outro procedimento adotado pelo interessado. Ademais, o procedimento adotado pela parte conceder o desconto por ocasião do procedimento licitatório
além de não ter sido comprovada, não possui previsão legal, segundo argumento falacioso e duvidoso que macula o próprio processo licitatório. Aqui eu transcrevo a legislação. Argumentos subsidiários efeitos confiscatórios da multa. Tá? Requerimento de aplicação da súmula 10, a requerente quer exclusivamente a aplicação da súmula 10, todavia eu lembro que a operação aqui é de 21, requerimento de conversão em diligência eu já afastei, e efetivamente então a minha conclusão é conheço, sendo que a ele nego o provimento. É assim que eu voto, dúvidas, qualquer coisa eu esclareço. Agradeço, doutor Zulli. Em debates, pergunta ao doutor Tiago se tem alguma consideração. Apenas parabenizo o doutor Zulli, sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Samuel. Também sem considerações, presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, também não tenho considerações. Parabenizo o voto do doutor Zulli, vou acompanhá-lo integralmente. Eu só vou, como eu fiz a correção da sustentação oral, que eu retirei essa parte, eu estou editando ele, então é rapidinho. Perfeito. Vamos. Registrado. Perfeito. Encerro então os debates e passo à verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e a ele negou provimento. Encerro esse julgamento. Todos os julgamentos estão encerrados. Encerro formalmente a sessão de julgamento no EPAT, para que seja gerada a ata. E formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para interromper a gravação.